Fala galera, canal Meu Tricolor, chegando na manhã deste sábado, dia 11 de maio, para poder te atualizar com notícias do nosso tricolor mais amado das Laranjeiras. Depois da vinheta, fica comigo, porque o vídeo tá bem legal. Solta a vinheta aí. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner. E para mim é sempre um motivo de alegria estar aqui com todos vocês. Manhã de sábado, dia 11 de maio, agradecer a Deus por mais este milagre. Acordar é um milagre. Agradecer a você pelo teu carinho, pela tua amizade, pela tua companhia. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês, beleza? Que possamos ter um sábado abençoado, tranquilo, sabe? E sossegado. Continuamos as nossas orações, as nossas rezas, as nossas formas de falar com Deus para poder ajudar os nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Isso aí jamais a gente vai deixar de falar aqui, tá? Vamos ter um assunto pequeno aqui ainda sobre isso, que eu vou falar sobre a CBF, mas tô com 3 assuntos aqui, talvez eu vou emendar aqui um 4, mas deixa eu começar a te falar o que eu vou te dizer nesse vídeo. A Conmebol, ela denunciou o Fluminense e o Fernando Diniz por vacilos do Fluminense. Não dá, né? A gente vai ver isso aqui porque tem que acertar essas coisas aí. Outra coisa, São Paulo tem desfalque certo para poder enfrentar o nosso Fluminense, né? E aí, quando São Paulo tem desfalque certo, o que vem na minha cabeça? Nós temos desfalques, muito mais desfalque ainda para poder enfrentar o São Paulo. Essa é a grande verdade. E vamos falar, claro, que a CBF, né? Ela tá aí para poder tentar ver o que ela consegue fazer para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, os times lá gaúchos, tá? A gente vai falar sobre isso. Mas eu quero começar a falar aqui o seguinte. Hoje, sábado, o time estava de folga ontem, após uma vitória importantíssima, né? Contra o Colo-Colo, pela 4ª rodada da Libertadores. E somos líderes. 2 jogos agora em casa, próximo jogo contra o Cerro Porteño e depois, consequentemente, contra o Alianza Lima. Oportunidade maravilhosa na nossa casa de manter a invencibilidade, chegar aí a 14 jogos de invencibilidade, o que seria algo muito bacana, muito marcante para a nossa história também. E claro, chegar a 14 pontos na tabela de classificação, o que nos dá, sabe, condições de fazer o segundo jogo em casa, talvez também nas quartas de finais, porque nas oitavas, a gente ficando em primeiro do nosso grupo, é certo que o jogo de ida é na casa do adversário. Tô falando de oitavas de finais. E a volta é no Maracanã, tá bom? Então essa pontuação de 14 pontos, ela pode nos dar um favorecimento também na quarta de finais e quem sabe numa possível semifinal também, beleza? Mas vamos lá. O Fluminense volta hoje a treinar para poder preparar o time contra o São Paulo. E a pergunta que fica é: John Kennedy vai ser reintegrado? John Kennedy volta. John Kennedy tá focado, tá treinando lá. O Fluminense divulga muito pouco as informações. Na verdade, ele só divulga aquilo que ele quer que nós saibamos. A gente sabe muito pouco de Fluminense. Essa é a grande verdade. Não só por mim, que sou pequeno demais aqui na plataforma, né? Mas por todos os meus outros colegas. Quase ninguém sabe de tudo. Entendeu? É fechado, é blindado. Então, assim, estamos na torcida para que o Fluminense e o John Kennedy possam ter, sabe, acertado as coisas, conversado e, definidos que eles estão de volta aí, tanto o Fluminense quanto o John Kennedy, porque na segunda-feira a gente precisa pensar também em poupar o Germancano. O cara não é uma máquina. E uma hora o cara pode vir a se lesionar de novo. E aí vai ficar uma situação difícil. Cadê centroavante? A não ser que a gente vá agora na janela do meio do ano e contrate mais 1 ou 2 centroavantes para poder revezar com o Germancano. Então a gente precisa ter essa importância desse retorno do John Kennedy aí junto ao nosso Fluminense, tá? Agora deixa eu te passar aqui a informação do site GE com relação a Conmebol ter punido. Não, ter punido não. A Conmebol ter aberto um expediente disciplinar contra o Fluminense. Então ela não chegou a punir, ela só abriu um expediente disciplinar contra o Fluminense. Por quê?
que aconteceu, Fagner, dessa vez? Todos os clubes, a regra é essa, tem até 90 minutos para chegar no local da partida, no estádio. O Fluminense chegou 10 minutos atrasado. Então o Fluminense chegou com 80 minutos, o que tá errado. Tá fora, né? Pelo menos a Conmebol é muito assim. É regra, vamos cumprir, até para poder ser para todos. E aí quando você descumpre, você leva uma multa para poder ver se você entra na rede ali e cumpre a regra. Porque senão vira bagunça, a gente sabe que é assim que funciona. O Fluminense chegou 10 minutos atrasado no estádio. E aí, no intervalo do jogo, o jogo estava 0-0, o Fernando Diniz e os jogadores demoram 1 minuto e 20 segundos a voltar para o intervalo. Qual é a regra do intervalo? 15 minutos. Passou disso, tá errado. E aí a Conmebol precisa, sabe, ser firme, ser dura, porque se ela, como eu falei já aqui, se ela abrir, vai virar bagunça. E não é para virar bagunça. Se tem uma regra, todo mundo tem que cumprir a regra. E aí o que acontece? Eu anotei aqui o seguinte, que essas punições possíveis, tá? Não tá nada certo, elas podem chegar até, olha isso aqui, até 50 mil dólares, o que dá 257 mil reais. E isso é para cada um. 257 mil reais pro Fluminense e 257 mil reais pro Diniz e pros jogadores. Então olha só, vai ficar passando por essa, né, situação? Não é 90 minutos? Chega a 90 minutos. Não é 15 minutos de intervalo? Pô, 15 minutos de intervalo. Pra que passar? Aí vai ficar tomando esse prejuízo financeiro? Vai ser prejudicial. Então é botar a cabeça no lugar e cumprir a regra bonitinho. Essa aí é o motivo da Conmebol ela ter denunciado o Fluminense. A princípio, diz aqui a matéria, a tendência é que seja apenas uma advertência. Então, ó, tô te avisando, Fluminense, não dá mole de novo. Ainda mais por nós que somos os atuais campeões da América, não podemos vacilar, né? Já conhecemos como é que funciona a questão da regra, então vamos abrir os nossos olhos, tá bom? Essa é a primeiro assunto aqui desse vídeo que eu queria trocar com vocês. Primeiro não, já falei do John Kennedy. O São Paulo tem 2 desfalques certos para a partida contra o Fluminense na segunda-feira, na próxima segunda-feira agora, depois de amanhã, às 20 horas lá no Morumbis. Jonathan Calleri sentiu uma lesão constatada na panturrilha direita e tá fora. Calleri, que é muito bom no jogo aéreo, excelente jogador, tá fora, então o Fluminense, né, ganha aí um reforço aí adversário, né? A gente torce para a recuperação do Calleri, mas tá fora dessa partida contra o Fluminense. E outro jogador que tá fora é o Michel Araújo. Já estaria suspenso por ter levado o 3º cartão amarelo. Porém, é um jogador emprestado do Fluminense, então não poderia nos enfrentar. Então o São Paulo tem esses 2 desfalques, né? Esse um desfalque, na verdade. Só que o São Paulo tem retornos importantes. O Lucas Moura está de volta e deve enfrentar o Fluminense na segunda-feira. O Lucas Moura, que é um excelente atleta, jogador nível Europa, né? E tá de volta aí ao São Paulo para poder ajudar o clube paulista. E aí quando eu falo que tem gente de fora do São Paulo, aí eu fiz uma listinha aqui dos jogadores que estão fora do Fluminense. Marlon, Gabriel Pires. Cadê Gabriel Pires, hein? Essa é a grande incógnita do Fluminense, a grande pergunta que vale 1 milhão. Cadê Gabriel Pires? Que situação, hein? Contratar um cara que não tem condição de jogar. Lelê, lesionado no joelho. Thiago Santos, já está até se recuperando, mas está em transição. Renato Augusto, lesionou a coxa de novo. Douglas Costa, sentiu uma lesão na posterior. Samuel Xavier, o pé direito, deu fratura no pé direito. Jesus tem misericórdia do Fluminense, porque essa é um ano de muitas lesões no Fluminense. A gente nós conseguindo alcançar mais um título, meu irmão, levanta as 2 mãos pro céu, ajoelha, entendeu? E fala muito obrigado, pai. Porque tu teve graça e misericórdia do Fluminense nesse ano de 2024. Muitas lesões, cara. Mas a gente espera que essas lesões elas possam ser recuperadas, algumas contratações pontuais possam ser feitas no meio do ano agora e a gente possa aí, né, se firmar no ano de 2024 cada vez mais com tanta dificuldade para poder a gente brigar pelos títulos aí. Ainda temos o afastamento do John Kennedy, né, que precisa voltar e precisa ser reintegrado ao Fluminense para poder a gente se fortalecer ainda mais.
Por último, vamos falar aqui do assunto da CBF, tá? Confederação Brasileira de Futebol, é o assunto nesse momento. O Ministério Público do Esporte formalizou um pedido pela paralisação do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Ministério do Esporte formalizou um pedido para paralisar o brasileiro devido ao que o povo, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, têm passado. O pedido foi feito ontem, dia 10 de maio, 10/5, né? Sexta-feira, ontem, em razão da tragédia, sabe, vivida no Rio Grande do Sul. A situação lá tá bem difícil, cara. Tá bem difícil. Eu tava vendo que 80% da cidade foi afetada. O número de mortes sobe a cada dia mais. Números de desaparecido também. Muita gente afetada. Já passou mais de 1 milhão de pessoas afetadas. E aí a pergunta que a gente faz é: como é que pensa em futebol? Aí a Federação Gaúcha, ela fez um pedido à CBF que adiasse as partidas, né? Esse foi o primeiro pedido, até o dia 27 de maio. E a CBF concedeu isso. Só que agora entrou o Ministério Público falando: cara, não dá não só para adiar, tem que paralisar o futebol para poder a gente tentar resolver isso aqui. Porque o governo local, eu anotei aqui, o governo local decretou estado de calamidade pública devido à situação que o Rio Grande do Sul tem passado. E aí o que acontece? A CBF, ela disse o seguinte: nós podemos parar o Campeonato Brasileiro, só que, deixa eu ler só um pedacinho aqui, o que é a CBF, como é que ela faz. A CBF disse que pode parar sim o Campeonato Brasileiro, apesar de antes de começar uma competição, é feita uma reunião no Conselho Técnico das séries A, B, C e D, além da base. A pergunta ficou, né? Olha, podemos parar o campeonato? Podemos sim, só que tem que reunir todos os responsáveis, dirigentes dos clubes, para poder chegar nessa decisão final. E aqui fala, né? A CBF não é um poder absoluto. Ela vai levar a conhecimento de todos os dirigentes, de todos os clubes, e depois chegar numa definição final. Então isso aqui, a gente já vê que não depende exclusivamente da CBF. Tem todo um cronograma, a gente sabe que é complicado, o calendário de futebol do Brasil é uma coisa louca, só que a pergunta que eu faço é: o que está do outro lado são vidas, famílias, jogadores. Como é que está o estádio do Beira-Rio? Como é que está o estádio da Arena do Grêmio? Alagado, cara. Tá tudo alagado. Tem jogadores ajudando pessoas. Douglas Costa, Diego Costa, o goleiro do Grêmio. Vi agora o ex-jogador do Flamengo. Entendeu? Então, assim, a gente precisa se reunir para poder a gente ver o que a gente pode fazer de melhor. É um momento de solidariedade, momento de amor ao próximo. O Estado está sofrendo. O Estado precisa continuar tendo a nossa ajuda. E por isso mesmo, o canal Meu Tricolor, que já fez a sua pequena contribuição para ajudar os irmãos do Rio Grande do Sul, vou deixar aqui de novo a chave Pix do pessoal lá do Rio Grande do Sul, tá? Que está fazendo essas doações para poder ajudar o pessoal de lá. Então esse Pix aqui é para poder ajudar lá. Então assim, quem puder, sabe, continuar ajudando, toda ajuda ela é sempre muito bem-vinda, mas que a gente possa continuar em orações, né, em rezas, para poder a gente sempre pedir a Deus para que possa cuidar do povo do Rio Grande do Sul. Então assim, era esse vídeo que eu queria trazer para vocês nesta manhã de sábado, tá? Durante o dia teremos mais informações aqui, até para poder falar como é que foi o treinamento do Fluminense, como é que foi essa possível reintegração com o elenco de John Kennedy, tá? Além de outras notícias também, que eu estou preparando mais vídeos para você neste sábado, dia 11 de maio. Um beijo no teu coração, deixa o teu like para mim, tá? Não pedi lá no início, mas deixa o teu like, se inscreva no canal, vamos seguir crescendo cada vez mais esse projeto, e se você puder, compartilha com todo mundo, beleza? Tamo junto, um excelente sábado a cada um de vocês, que Deus nos abençoe. Amém.